A noite de hoje traz um desafio bem especial, que é falar do profeta Ezequiel. E aí eu preciso perguntar quem daqui leu os três primeiros capítulos. Alguém leu? Eu mandei o convite super. Eu esqueci de mandar. Eu preparei o convite segunda-feira, gente. Segunda-feira. Eu simplesmente esqueci de mandar o convite para vocês. Então vamos dar uma espiada, tá bom? Vamos lá abrir Ezequiel 1 a 3. A gente só vai espiar. Aí eu vou começar com humor, tá? Porque eu descobri essa semana que tem algo muito, que pra mim foi algo muito gozado. Que quem acredita em extraterrestres, em OVNIs e tal, identifica aqui no profeta Ezequiel aparições extraterrestres. E a começar pela sua vocação. A sua vocação está nos capítulos 1 a 3. Por exemplo, ele vê 4 querubins e ao redor desses querubins, ao lado dos querubins, são seres viventes, né? São 4. E ao lado de cada um deles há 2 rodas grandes. Deixa eu ver se eu encontro alguém quer falar? Eu li isso aí, que as rodas giram para tudo que é lado, meu Deus, é bem assim, é ser extraterrestre. E tem olhos, né? Você viu que tem olhos? Eu, As eu não rodas? me... As rodas têm. Aqui. As rodas têm olhos ainda. Eu vou tentar Pois projetar é, uma. eu também li, Franciele, eu também li e fiquei, meu Deus, o que é isso? Onde é que eu estou? Realmente é Ezequiel? Por isso que eu fiquei curiosa, eu falei sobre o que a Franciele vai falar hoje, eu tenho que ir lá assistir, mesmo estando muito ocupada, porque minha filha tem assim um enigma, um negócio assim tão louco, assim, sabe? E vai para os mais, eu li todo, e vai, e sai, vai longe. Eu sinto muito, mas eu não vou responder nenhum desses enigmas aí, não. Essa das rodas, ninguém sabe direito, assim. Ou talvez há algumas especulações do que elas signifiquem, né? Mas, e essa que vocês estão vendo é um desenho aproximado dessa visão que se repete, acho que depois no capítulo 10 se repete essa visão dos 4 seres viventes com as rodas. Vocês conseguem enxergar? Ou tá pequeno demais? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui um pouquinho. Aumentou um pouquinho para vocês? Aumentou, né? Tá. Vocês estão vendo em cima tá a glória de Deus, que ele chama de a glória de Deus. Não sei como é que tá na tradução da linguagem de hoje. E abaixo, vocês estão vendo esses raios de eletricidade, né? São raios de eletricidade. Aí no centro estão os 4 seres viventes, que depois ele chama de querubins, que uma classe de anjos, né? E ao lado dos querubins, essas rodas gigantes são meio bizarras, assim, porque elas são uma dentro da outra e elas vão para os lados, para frente, para trás. E mais do que isso, elas têm olhos nelas, né? Elas têm olhos nas rodas. O olho ele simboliza, por exemplo, inteligência e iluminação. Ter olhos ao redor de toda essa circunferência das rodas está indicando a onisciência, essa sabedoria de Deus em todo o tempo. Então Deus tem plena sabedoria de todas as coisas. Alguns exegetas dizem, esse é uma simbologia de um carro, né? Porque parece um carro glorioso e parece muito com
uma representação de guerra do Antigo Oriente, né? Os reis, os guerreiros mais importantes, eles andavam em carros de guerra, e quanto mais importante era a pessoa, maior, mais luxo tinha o carro, né? E Ezequiel, a visão de Ezequiel é essa, com esse tamanho, o esplendor, e já dá uma indicação de como é que vai ser, dá o tom do livro, né? São 40 e... quantos capítulos? 40 e... deixa eu espiar aqui. 13, eu acho. Não sei. 8. 48 capítulos. São 48 capítulos de muitas visões, né? O livro do profeta Ezequiel, ele é permeado de muitas visões. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu interromper aqui. Certo. O nome Ezequiel, então, gente, chama Deus há de fortalecer. Ezequiel não era uma pessoa simples, ele era um filho de sacerdote, então ele estava na linhagem para se tornar um sacerdote, para trabalhar no templo. E ele já trabalhava no templo, fazendo serviços. Havia muitas pessoas que trabalhavam no templo, nessa época, no templo de Jerusalém. E ele está, então, como trabalhador do templo. Quando os babilônios chegam, ele é um dos primeiros, ele vai na primeira leva de deportados. Então, os babilônios chegaram, pegaram os trabalhadores do templo, especialmente a classe sacerdotal, e todas as pessoas vinculadas ao reinado, né, mais as pessoas, os comerciantes mais ricos e tal, essas pessoas foram levadas, então, para a Babilônia. Ezequiel estava dentre as pessoas que foram levadas para a Babilônia, e lá que acontece a conversão dele. Ele foi levado em 597 a.C., quando houve essa deportação, né, essa primeira deportação e a principal das deportações. E acontece que a sua conversão acontece em 593. Então, o texto dá essa indicação do momento em que acontece. Ezequiel, então, era filho de sacerdote, trabalhava no templo, é despatriado. É importante a gente lembrar, eu sei que vou chovendo uma olhada aqui com vocês, mas ser retirado da terra foi algo muito grave, muito difícil para a fé. Primeiro porque a terra era considerada a terra da promessa. Deus prometeu a Abraão e Deus cumpriu para o grupo de Moisés, né? Então aquela terra não era qualquer terra, era a terra onde Deus habitava. Deus escolheu para o seu povo, escolheu o povo para viver naquela terra. Então, estar naquela terra significava estar sob o domínio, a proteção de Deus. Estar longe da terra significava estar longe de Deus, estar sob o domínio de outros deuses. O Deus, na concepção daqueles povos, naquele momento, Deus estava vinculado com a terra, com aquele lugar. Para as pessoas ainda mais radicais na sua fé, a fé Deus ainda era vinculado com o templo. Então, Deus estava naquele espaço, naquela construção sagrada. Essas pessoas que foram deportadas foram tiradas da terra da promessa e foram afastadas ainda do templo, do local onde se servia e se vivia a sua fé. O Ezequiel, inclusive, descreve... Vamos dar uma espiada? Ezequiel 11, capítulo 11, os versículos 22 a 25. Aí eu vou pedir para alguém ler, tá bom? Ezequiel capítulo 11, os versículos 22 a 25. Nos capítulos, para orientação de vocês, nos capítulos 10 e 11, Ezequiel fala, através
através de muita simbologia, através de visões, Ezequiel fala de como foi a saída de Deus para a Babilônia. A gente vai ler e depois a gente vai voltar a isso. Alguém lê? Ezequiel capítulo 11, os versículos 22 a 25. Tá, então eu leio. Os animais com asas começaram a voar, e as rodas foram com eles. A glória do Deus de Israel estava por cima deles. Aí a glória do Senhor se afastou da cidade e foi parar sobre o monte que está a leste dela. Na visão, o Espírito de Deus me levantou e me levou de volta até a Babilônia, onde estavam os prisioneiros. Aí a visão acabou, e eu contei aos que estavam no cativeiro tudo o que o Senhor me havia mostrado. Essa é uma forma, através de visões, para ele dizer: a glória de Deus que estava em Israel foi para a Babilônia. Tá, pra gente, isso é tranquilo. A gente sabe que Deus está em todos os lugares, né? Que Deus não está amarrado, determinado num lugar só, na igreja. A gente não encontra Deus só na igreja. Mas para esse povo, gente, isso foi uma revolução. Deus não estava mais em Israel, estava agora junto com o povo cativo. Ezequiel, então, é o primeiro profeta que atua fora da terra da promessa. Essa teologia foi o resultado de um processo coletivo. Eles estavam lá, então, como eu disse, há 4,5, 5 anos. E se refletiu, o que aconteceu com a gente, o que aconteceu. Agora a gente está aqui, a gente está longe de Deus. E toda aquela teologia de séculos começou a ser repensada, reavaliada, e Ezequiel tem essa visão que confirma para ele e para o seu povo que Deus estava com o povo, com as pessoas deportadas na Babilônia. A gente pode dizer que esse grupo, representado por Ezequiel, desprezou também com isso quem ficou em Judá, né? Porque se a glória de Deus saiu de lá e foi para a Babilônia, não ficou nada em Jerusalém, não ficou nada em Judá. Jeremias ficou, ele vai contar uma história um pouco diferente, vai interpretar a história um pouco diferente. A gente depois vai comparar um pouco do pensamento dos dois, tá? Um na Babilônia e outro que permaneceu em Judá. Então, de uma forma muito clara, eu acho que isso é bem importante para a gente entender, que quando Ezequiel diz que Deus deixou Israel, deixou Judá, né? Deixou Jerusalém para estar com o povo da Babilônia, ele entende que todas aquelas pessoas que ficaram lá, ficaram sem Deus. Foram abandonadas por Deus. E Deus escolhe somente aquelas pessoas que estavam na Babilônia. Vocês entendem como isso é perigoso? E a gente está falando da elite intelectual, né? Do grupo de intelectuais do povo escolhido, né? Do povo eleito. Estavam lá as pessoas que sabiam ler e escrever, estavam lá as pessoas que comandavam, responsáveis pelo poder político, e pelo poder religioso e pelo poder financeiro, estavam todas lá. E essas pessoas se entenderam como aquelas que permaneceram sob a proteção de Deus. E aquelas pessoas, as campesinas, né, as pessoas mais pobres, o povo da terra, que ficou lá, que não tinha interesse nenhum dos babilônios deportar, ficaram lá na pobreza, né, numa terra arrasada, aquelas pessoas, segundo a compreensão de Ezequiel, foram abandonadas pela glória de Deus. E é interessante para a gente saber, porque todo o conteúdo da Bíblia, o texto escrito, não conteúdo, desculpa, o texto escrito do Antigo Testamento foi escrito depois do exílio da Babilônia.
Então, está permeado por essa experiência desse povo escolhido. Se a gente hoje, né, como pessoas de pouco conhecimento, tem condições de avaliar isso, né, nos textos que a gente lê, não sei, né? Mas eu acho que é importante a gente ter essa compreensão de que quando a gente vai ler um salmo, a gente sabe a partir da visão de quem. Por mais que a história oral estivesse presente, foi contada, a pessoa que é responsável por traduzir em texto vai levar um pouco essa compreensão de que quem esteve na Babilônia passou por essa purificação estando longe da sua terra. E foi por responsabilidade e intencionalidade de Deus fazer isso. Deus usa os babilônios para fazer essa purificação no povo, mas só de quem estava na Babilônia e não de quem ficou na terra. É possível dizer então que através da teologia de Ezequiel acaba acontecendo uma hierarquização e uma separação de pessoas, né? Isso, eu vou só olhando aqui minha colinha se eu não esqueci nada. Isso. Então, a profecia de Ezequiel, ela pode ser dividida em 2 momentos. E aí, né, é um texto grande, são 48 capítulos. Ajuda a gente a entender que do capítulo 1 até o 24 é um primeiro momento, e a partir do capítulo 25 é um outro momento. O primeiro momento dos capítulos 1 até o 24 foram dos primeiros anos do ministério de Ezequiel. E eles retratam um momento antes da queda de Jerusalém. Então a gente vai ter ali uma fala muito dura contra o seu próprio povo, contra o pecado do seu povo. Vocês vão ver, a fala dele é bem dura, né? Ele é levado por Deus até o templo e constata idolatria pelos próprios sacerdotes, colegas dele. Ele se coloca, ele cita até o nome de um colega. A sua pregação é muito dura, inclusive contra os próprios colegas, contra os outros sacerdotes, outros trabalhadores do templo, contra a sua família, inclusive, que estaria também praticando idolatria. Então, os primeiros capítulos, eles tratam muito disso, sobre a idolatria de Israel, sobre a idolatria de Judá, sobre os problemas do templo, sobre a corrupção dos sacerdotes, e como consequência disso, Deus teria usado os babilônios para castigar o povo, né? Eu quero olhar com vocês o texto de 25, Jeremias 25, que daí já trata de um segundo momento, tá? Então, se até o capítulo 24, vocês podem olhar, ele trabalha muito com parábolas também, viu, Ana Rosa? Não só com visões, mas também com parábolas. Por exemplo, ali no 17, a parábola das águias e da videira. Então, ele vai circulando um pouco, ele vai trabalhando, né, entre grandes visões e parábolas. Capítulo 25, então, que começa aqui. Começa daí um novo período, tá? Aí ele já sabia que Jerusalém tinha caído, né? E ele daí passa por uma nova reflexão. Gente, o que aconteceu? Jerusalém foi destruída, né? E ele direciona a sua profecia para outros povos. Mas ele não fala contra a Babilônia. Você pode ler Jeremias inteirinho. A gente não vê ele falando mal contra o povo que os levou cativo, né? Que os deportou, que os tirou de casa. Porque eles entendiam que o que aconteceu com eles só pôde acontecer porque Deus permitiu. Porque foi a intenção de Deus para purificar o povo do pecado. Isso é forte, né?
É muito forte. E ele não fala contra, então, as pessoas que os levaram cativos, ele não fala contra os babilônios, porque para ele, eles mereceram. Tipo, a gente aprontou, Deus castigou, é isso, merecemos, né? Mas ele fala contra outros povos. Vamos dar uma olhada só em 25, os versículos 3, os versículos 8, os versículos 3 e 8 de 25. Então, diga que deem atenção a isso que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Qual é o outro? 8. Tá. O Senhor Deus disse, Moabe disse que Judá é como todas as outras nações. Aí do capítulo 26, o versículo 2. Aí. 26:2. Homem mortal, o povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Eles estão gritando: Jerusalém, a nossa rival no comércio, está arrasada. As suas portas se abriram para nós entrarmos, e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Então, esse povo tá achando engraçadinho, né? Jerusalém foi destruída, agora a gente vai poder enriquecer, mereceu, né? Então, a alegria diante da ruína de Judá é, para Ezequiel, um motivo suficiente para a destruição do seu povo, mas não só isso. Outro motivo para destruição, não, para julgamento, né, de Deus dos outros povos. Outro motivo é porque se vingaram de Judá. Leia pra gente, Ingrid, o versículo 12 do capítulo 25. 25? O versículo 12, isso. O Senhor Deus disse: o povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá. E essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. E o versículo 15 também. O Senhor Deus disse: os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e os destruíram com ódio. E por fim, mais um motivo para que Deus julgue as nações é contra o Egito. A gente vai lá para o capítulo 29. Aí talvez vocês lembrem que na semana passada eu falei que Judá buscou apoio do Egito para se posicionar diante da Babilônia, e o Egito não deu conta, né, de apoiar Judá, e aí Judá caiu. Do capítulo 29, Miriam, os versículos 6 e 7. O 7? 6 e 7 do capítulo 29. Assim todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito: os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que torcessem as costas. Até onde? O 7. Ah, tá. Ele está indicando, olha, vocês não deram conta de nos ajudar, por isso o Egito merece o julgamento de Deus. O lugar de fala de Ezequiel é de alguém ferido, de alguém que perdeu tudo, né? Perdeu seu trabalho, perdeu sua casa, perdeu... E mesmo assim, Deus sopra sobre ele o seu espírito, e mesmo diante da dor do profeta, ele tem uma importante contribuição para aquele povo dos deportados, de manter esperança. Manter esperança. E ajudando a pensar num projeto de futuro. Porque a gente sabe, né,
que quem não tem um motivo para viver, um objetivo, um projeto, desesperança, muito mais fácil, né? Então, Ezequiel dá uma inspiração, um motivo para que as pessoas deportadas pudessem sonhar, esperançar e querer continuar vivendo e manter a sua fé, mesmo naquele momento, naquele ambiente de adversidade. Aí, só para vocês encontrarem isso dentro do livro, entre os capítulos 33 até o final, até o 48, as visões que ali aparecem, gente, são de reconstrução, de restabelecimento de Israel. Então ele planta de novo essa semente, a esperança no povo de que vão retornar para casa e de que a sua casa vai ser restabelecida, o templo vai ser de novo construído. Por exemplo, no capítulo 40, o capítulo 40, ele tem uma visão muito clara de como é que vai ser o templo, né? Visão muito clara de como é que vai ser a reconstrução do templo, com detalhes de como é que vai ser do lado de fora, do lado de dentro, né? E isso tudo ele tem nessa visão de como é que vai ser esse futuro. E quando ele fala sobre isso, ele dá bom ânimo para as pessoas, ele dá alegria de novo e motivo para que elas continuem perseverando e se mantendo firmes diante naquele lugar que não era essa casa, que lhes era estranho, né? Eles não eram escravos, eles tinham liberdade, eles foram colocados em colônias e lá eles puderam estabelecer sua vida, ter comércio, tudo normal, mas não era a sua casa, né? Eles não, durante todo o tempo que eles ficaram lá, eles não se sentiram em casa. Pois bem, os principais temas em Ezequiel, porque um livro é bastante grande, algumas coisas eu já mencionei, né? Mas a gente pode identificar alguns temas que são importantes, né? Primeiro é isso que eu já falei, né? Sobre o lugar de Deus. Qual é o lugar de Deus, né? Então, era no templo, para os mais piedosos era em Jerusalém, era em Judá, era em toda a terra prometida e a terra da promessa, né? A gente pode chamar a terra da promessa. Seria possível adorar em terras estranhas, em outras terras, porque outras terras seriam terras de outros deuses, estariam sobre a autoridade de outros deuses. Então, a pregação de Ezequiel traz essa novidade, né? Que tem o lado refrescante, né, de ser esperança, de vislumbrar a possibilidade de que Deus não estava amarrado a um lugar, mas ele não é universal, né? A glória sai de um lugar e acompanha o povo, mas fica mantida na compreensão dessa nova teologia, aquele povo deportado, e quando aquele povo volta, a glória volta. Vamos dar uma espiadinha de como é que volta a glória de Deus. Deixa eu ver minha cola. O capítulo 43, vamos aproveitar que a gente está lá no fundo. Capítulo 43, os versículos do versículo 1 até o 12, ele fala então sobre como a glória de Deus volta ao templo, dentro da visão dele. Miriam, você pode ler pra gente os versículos 4 e 5 do capítulo 43, por favor? A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Então, assim como a glória de Deus deixou, os acompanhou, ela volta. A gente já falou, né, sobre os capítulos 1 a 3, de como então Deus se revela a Ezequiel
naquela terra estranha, né? Ezequiel então passa a entender que há idolatria e injustiça vinculadas a Jerusalém e ao templo, né? Eu já falei. Nos capítulos 4 e 5, as ameaças claras e fortes e até difíceis de ler contra Jerusalém, por causa da sua idolatria. Nos capítulos 8 até o 11, tem o desmantelamento do templo, então toda aquela estrutura que parecia inabalável, né, com a presença de Deus, por causa da idolatria do povo, vem o fim, né? Na sequência, até, como eu disse, né, no capítulo, ele até fala contra os colegas dele. Lá no capítulo 13, ele fala contra os colegas, sobre os falsos profetas, né? Vamos... Tá todo mundo aí com a Bíblia na mão pra gente fazer um exercício? Sim. Eu vou colocar algumas coisas aqui no chat e a gente vai lendo o texto e eu quero convidar vocês pra gente identificar algumas coisas. Peraí. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Aí a gente vai lendo o texto e vai vendo se consegue identificar esses elementos. Vamos lá, Ezequiel 22. E aí a gente vai precisar de mais gente lendo, tá? Senão a Miriam vai ficar cansada. O texto é grande. Eu hoje optei, gente, como é um livro muito grande e é muito difícil ler as visões, eu optei hoje pra gente circular bastante pelo livro, ler textos aqui e ali, olhando para eles, né, entendendo eles no seu bloco maior, assim, pra gente conseguir... tá bom. Pra gente conseguir, então, ir assimilando os conteúdos. Ingrid está dizendo que não vai conseguir ler em voz alta. Lise ou Ana Rosa ou Ieda, alguém de vocês consegue ajudar a Miriam na leitura? E aí eu coloquei aqui no chat, né? Dentre as abominações de Jerusalém, título aqui do meu capítulo. Quero que a gente... Eu tô no celular. Ah, tá. E eu não consigo ver. O Andrew tá num curso e ficou lá dentro o Note, eu não consigo ver. Ah, tá. O Tá que bom. tu tá projetando? Eu coloquei no bate-papo, mas eu te falo, tá? Tá. É pra gente olhar o texto e identificar se a gente encontra nesse capítulo vítimas que sofrem opressão, autoridades que oprimem, oposição de Deus e do profeta diante dos crimes de Jerusalém e a solução proposta diante da idolatria e da injustiça. Ingrid, Miriam, quando tem duas Ingrid na sala, eu acho que eu tenho que chamar de Miriam. Você começa e eu vou te acompanhando. Se a Ana Rosa ou Ieda conseguirem ler, talvez podem entrar daí na roda. Pode ser? Pode, Ezequiel. 22. Qual é? Capítulo 22. Tá, então você quer começar, Ana Rosa? Ou a Miriam começa e você... Você que sabe. Miriam começa e você continua? Ou você quer começar? Tanto faz. Eu posso começar, não sei. Tá bom, a senhora Vamos começa lá. então. Os crimes de Jerusalém. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, você está pronto para julgar a cidade que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito. Conte a ela aquilo que o Senhor Deus, está dizendo a dizendo. Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura, fazendo ídolos e adoradores, e por isso o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Você,
É culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou. E por isso, o seu dia está chegando. O seu tempo acabou. Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você. Países de perto e de longe caçoam de você por ter fama de cidade de desordeiros. Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos. Na cidade, ninguém honra o pai nem a mãe. Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vocês e exploram viúvas e órfãos. Vocês não respeitam os lugares sagrados nem guardam o sábado. Uns dizem mentiras a respeito dos outros, que por causa disso são mortos. Alguns comem sacrifícios oferecidos aos ídolos. Outros estão sempre satisfazendo as suas paixões. Outros têm relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Outros ainda obrigam mulheres que estão menstruadas a terem relações com eles. Cometem adultério e seduzem suas noras e as suas meias-irmãs. Alguns dos seus moradores matam por dinheiro. Outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos explorando os seus próprios irmãos israelitas. Eles esqueceram de mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vou acabar com as suas roubalheiras e com os seus crimes de morte. Vocês pensam que ainda têm alguma coragem ou força bastante para levantar a mão quando eu acabar de agir contra vocês? Eu, o Senhor, estou falando e mantenho a minha palavra. Espalharei o seu povo por todos os países e nações e porei um fim em todas as suas más ações. Assim as outras nações olharão com nojo para vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor... É para ler todo? Sim, mas você pode compartilhar com a Ingrid também. É o capítulo todo. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles são como mistura de cobre, estanho, ferro e chumbo, que sobra depois que a parte é retirada da fornalha. Agora eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo que eles são tão inúteis como essa mistura. Reunirei todos em Jerusalém, como se fossem minério de prata, cobre, ferro, chumbo e estanho jogados numa fornalha de refinação. A minha ira e o meu furor os derreterão, assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Israel, porei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. Eles se derreterão em Jerusalém, assim como a prata é derretida na fornalha, e aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, derramei sobre eles a minha ira. Continuar? Uhum. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: homem mortal, diga aos israelitas que a terra deles é impura e que eu os estou castigando por causa da minha ira. As suas autoridades são como leões rugindo em cima dos animais que mataram. Mataram as esposas, tiraram as suas propriedades e as suas riquezas, e por causa dos seus crimes de morte, deixam viúvas muitas mulheres. Os sacerdotes desobedecem a minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Não ensinam a diferença entre coisas puras e as impuras, e não respeitam o sábado. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram. Matam para enriquecer.
Os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Os ricos enganam e roubam. Eles maltratam os pobres e exploram estrangeiros. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso, farei cair o fogo da minha ira sobre eles e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. Forte, né? Muito. Que pecados vocês encontraram assim? Que vítimas sofrem opressão? Deu para identificar alguma? Não, tem muitas. Muitas, né? Lá, o 7, por exemplo, né? Ele fala de pessoas estrangeiras, né? Que são exploradas, órfãos, viúvas, né? Desprezadas, exploradas. Ele fala sobre acúmulo de dinheiro. Ele fala sobre juros que são cobrados, né? Os judeus não podiam cobrar juros sobre empréstimos. Vocês imaginam isso? Cobrar juros? Não podiam, eles cobravam juros e empobreciam ainda mais as pessoas. E aí tem toda uma... Ali a partir do 8 até o 12, mais ou menos, tem todos vários elementos de impureza praticada pelas pessoas, né? Que era rompimento de laços familiares também, mas também lembrando que ele era um sacerdote, então ele tinha isso das leis de pureza muito forte nele. Aqui ele indica leis de pureza sendo quebradas, repete isso depois, né? Que os próprios sacerdotes rompem e não respeitam as leis, né? Se até os sacerdotes não respeitam as próprias leis, o que sobra para o povo simples, né? E mais, os profetas veem tudo e se calam. E aí eu fiquei me perguntando assim, se até os profetas se calam, o que vai sobrar de nós, né? Se até os profetas se calam. E aí, atualizando um pouquinho, a gente pode pensar, hoje, no nosso contexto, no Brasil hoje, né? Não falta pressão sobre profetas e profetisas para que se calem, né? Porque quando profetas e profetisas falam, são perseguidos, são perseguidas, né? Sofrem até ameaças, né? E com a internet isso ainda ganhou uma força muito grande, assim, você pode estar em qualquer lugar e perseguir alguém que se posiciona e fala contra atos de injustiça, né? Enfim, é um texto forte. E Deus, nessa visão, é inclemente, né? Vou queimar. Vocês são pior daquele resto a prata, as impurezas da prata, vocês são pior que aquilo, não vai sobrar nada. O Deus apresentado por Ezequiel é um Deus inclemente. E a partir de Jesus é difícil ler isso, né? E é difícil imaginar também que esse Deus ainda é pregado, às vezes, né? Ele é inclemente para alguns, mas para o povo puro, para o povo santo, não. Ele ainda está, a glória de Deus está sobre o seu povo santo, seu povo puro, seu povo casto. Os outros queimem, né? Queimem, porque não são mais do que restos de prata quando passada pela purificação. É uma discussão interessante que a gente pode fazer, né?
quem é puro, quem é esse povo puro hoje. Vamos segurar isso aqui para conversar daqui a pouco. Eu quero olhar mais umas coisinhas com vocês e daí a gente pode abrir para conversar mais um pouco. Então, eu já falei, né, que a visão, a compreensão de Ezequiel com relação às pessoas que ficaram não é nada legal. Vamos olhar isso. Vocês não precisam acreditar na minha palavra, não. Vamos lá olhar capítulo 33. Capítulo 33, os versículos 23 até o 29. 23 até o 29. Ana Rosa, você quer ler? Pastora, eu posso ler. Oba! Coisa boa, ouvir tua voz. Vai lá. Então, capítulo 33, os versículos 23 até o 29. Os pecados do povo. Aí começa, pastora? Eu tô na outra linguagem. É o versículo 23 do capítulo 33. Então é mesmo. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel estão dizendo o seguinte: Abraão era um homem só, e toda esta terra foi dada a ele. Nós somos muitos, e por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que a terra é de vocês? Vocês confiam nas suas espadas. O seu modo de agir é nojento. Todos cometem adultério. Por que estão pensando que a terra é de vocês? Diga... Peraí, pastor, deixa eu ajeitar aqui. Diga a essa gente que eu, o Senhor Deus, estou avisando. Juro que os moradores das cidades arrasadas serão mortos. Os que vivem no campo serão comidos por animais selvagens. Os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de que se orgulhavam acabará. As montanhas de Israel ficarão tão desertas que ninguém passará por elas. Quando eu castigar o povo pelos pecados e fizer com que o país vire um deserto, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Aqui a gente tem até o capítulo 24, ele estava falando das consequências de todo um povo andar em iniquidade, né? Em cometer atos maus. Aqui é outra coisa. Aqui ele está falando especificamente do povo que ficou lá, dos não deportados. E é esses... De quem que vocês acham que é essa terra que vocês estão, tipo, vocês não merecem estar aí nessa terra, não. Vocês não são dignos e dignas de estarem lá. Vocês são impuros, vocês não deveriam estar nessa terra. De quem que vocês acham que é essa terra? E vocês, sim, vão ser aniquilados também, porque vocês não deveriam estar aí, vocês não merecem, né? Vocês não... No final das contas, vocês não foram purificados como nós, que estamos aqui, passando por essa tribulação, e nós vamos voltar um povo muito melhor depois disso tudo. O profeta Jeremias, que ficou lá, ele tem uma visão diferente, porque o público com quem ele está falando é diferente, as pessoas com quem ele se relaciona são diferentes, né? Então, o profeta Jeremias vai ter uma fala diferente, uma compreensão diferente, uma leitura diferente daquilo que Deus revela a ele. E ele, apesar de ser muito duro também com toda a forma como se vivia antes, né, da destruição de Jerusalém,
ele, na sua pregação, ele não exclui os deportados, né? Ele prega para o povo da terra, para o povo camponês, para o povo da roça, que está lá, para os pastores de ovelhas, para quem está cultivando a terra, tentando sobreviver. Mas ele não exclui, não ameaça de morte quem não está lá, né? Quem saiu da terra da promessa, nada disso. A gente depois daqui a pouquinho vai dar uma olhadinha para fazer uma comparação. Essa postura exclusivista de Ezequiel se impôs então quando eles voltaram, né? Eles se consideravam o verdadeiro Israel, eles foram os responsáveis por reconstruir Jerusalém. Neemias e Esdras, a gente já viu, né? Eles voltaram com uma incumbência de reconstruir Jerusalém. E aí, se vocês estavam no estudo em que a gente viu, vocês talvez vão lembrar que uma das consequências disso foi ordenar que as mulheres e crianças que não eram originalmente do povo de Israel fossem mandadas embora. Assim, vão embora. Mulheres estrangeiras, vocês estão tornando os nossos homens impuros. Não importa se vocês já estão vivendo aqui 2 gerações. Vão embora, a gente não quer vocês aqui não, né? Política pública de limpeza do povo. Super atual, né? Se a gente pensar nas mídias dessa semana, assim, de uma raça pura. Enfim. Então, eu falei pra vocês que a partir ali do capítulo 33, eu já vou encerrando, gente, ali, a partir do capítulo 33, ele começa a propor um projeto de restauração de Israel e de Judá. Então, nós estamos pensando nesse segundo momento da profecia de Ezequiel, depois que ele soube que a cidade tinha sido destruída, que o templo havia sido destruído, né? Então, a partir do capítulo 33, ele começa a se preocupar com a restauração da terra, com a restauração do templo, né? E os seus olhos começam a ser dirigidos para o futuro. Antes ele olhava para trás, para tudo aquilo que havia sido feito de errado, para tudo aquilo pelo qual o povo deveria se arrepender, né, e buscar perdão diante de Deus. A partir do capítulo 33, ele começa a olhar para frente, é uma guinada na sua forma de fazer teologia. E o mesmo fez, da mesma forma como Jeremias, Ezequiel também anuncia a renovação da aliança de Deus com o seu povo. Vamos dar uma espiada em Jeremias, gente? Tô falando de Jeremias, né? Jeremias. Jeremias isso, Jeremias aquilo. Vamos dar uma olhadinha lá. A gente vai comparar 2 textos, tá? Um de Jeremias e um de Ezequiel, falando sobre a renovação da aliança. Pra gente... Jeremias 31, capítulo 31. É um texto bem conhecido, até. Jeremias capítulo 31, os versículos 31 a 34. Então, essa nova aliança, como é que vai ser essa nova aliança segundo Jeremias? Para quem ela está direcionada? Jeremias capítulo 31, os versículos 31 a 34. Alguém quer ler? Pode ser. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles, e escreverei: eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como os mais humildes, pois eu porei os seus pecados
Eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei de suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Olha só, que mensagem evangélica, né? Eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. Tá aí um versículo para quem gosta de decorar. Tá aí um versículo para marcar. Eu vou ler essa última parte do 34 de novo. Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Todas as pessoas conhecerão a Deus, esse Deus que perdoa os pecados e que esquece iniquidade. Vamos comparar com Ezequiel, quando Ezequiel fala da aliança. Ezequiel, então, lembra, a partir do capítulo 33. Ezequiel 36, os versículos 24 a 28. Versículos 24 a 28 do capítulo 36. Posso ler então? Pode. Homem mortal, os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel estão dizendo o seguinte: Abraão era um homem só, e toda essa terra foi dada a ele. Nós somos muitos, e por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que a terra é de vocês? Vocês confiam nas suas espadas. O seu modo de agir é nojento. Todos cometem adultério. Por que estão pensando que é de vocês? Diga a essa gente que eu, o Senhor Deus, estou avisando. Juro que os moradores das cidades arrasadas serão mortos. Os que vivem no campo serão comidos por animais selvagens. Os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Farei com que o país... Esse é do capítulo 36? 36? Não. Como eu tô com outra linguagem aqui, demorei para perceber. Não, mas não é. Ana Rosa, que tá com ele aberto aí, lê? Pois é, 36, 24, Ezequiel. Isso, 24 a 28. Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e purificarei de todos os ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse último versículo também é bem conhecido, né? Sim. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Para quem que ele está falando aqui? Só para aqueles que estão longe de casa e que vão voltar. É que deu para perceber bem a diferença dos dois, né? A aliança para Jeremias, ela estava aberta. A nova aliança, Deus seria ampla, né, para todas as pessoas. Para Ezequiel não, é só para aqueles que vão voltar para casa, só pro grupo de pessoas que foram deportadas, que passaram por essa purificação e quando vão voltar para casa, vão ganhar um novo espírito, um novo coração, né? Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Para aquele grupo de pessoas. Aí vocês imaginam que quando esse grupo volta, alguns mais ricos, né? Para quem
estava no estudo quando a gente fala sobre falou sobre a volta da Babilônia, talvez vocês lembrem que alguns voltaram muito mais ricos do que foram, porque prosperaram na Babilônia. Aí eles voltam, né? E com essa compreensão e encontram uma terra ainda bastante pobre, porque tinha ficado arrasada. As pessoas continuaram sobrevivendo, pagando impostos altíssimos, né? E voltam com essa mentalidade, voltam a reconstruir o templo, voltam a reconstruir Jerusalém, e com essa intencionalidade de fazer o seu povo agora purificado, mais santo, né, prosperar. É um pouco difícil, né? Mas é importante a gente saber dessas informações. E também eu acho que é importante, foi importante pra a gente olhar que não há uma história, um relato na Bíblia, né? A gente tem aqui 2 profetas que viveram no mesmo momento, tiveram uma relação com Deus, foram inspirados por Deus, mas a partir de realidades diferentes, compreenderam a revelação de Deus de formas diferentes. É impressionante, eu acho impressionante. A gente daí não tem como pegar hoje a Bíblia e ler de forma fundamentalista. Eu acho que seria incoerente, né, gente? A gente vai ler Ezequiel e eu digo para vocês que relendo Ezequiel esses dias agora, nessa última semana, eu me deparei com vários trechos e pensei, gente, isso aqui não necessariamente esse texto, porque eu não ouço mensagens fundamentalistas, mas essa ideia eu já ouvi de exclusivismo, de determinados crentes, de determinadas formas de viver. Essa ideia eu já ouvi e é muito perigoso. Eu acho muito perigoso. Quando a gente acha que a nossa história é a única história, que a nossa relação com Deus é a única relação possível. Impressões, gente querida? Pode falar ou escrever. Se eu não souber, eu também vejo em Ezequiel toda uma comparação com, falando assim, nova aliança tem Cristo, nova aliança. O nosso destino é junto a Deus, sabe? Uhum. Tem uma penca, e também no Ezequiel eu pude entender melhor, ver e ler melhor aquilo que se diz, que é para a gente ler todo o Antigo Testamento com os olhos em Cristo. Não sei explicar isso, né? Mas realmente tem muita coisa aqui que fala, que dá a impressão que fala para os dias de hoje, e o futuro é o reino do céu. Alerta de spoiler, o tema do final de semana é sobre ressurreição, né? É sobre essa promessa de um futuro em que a aliança vai ser plena, né? Para a aliança havia sido, essa questão é bem interessante. A aliança, ela havia sido feita de Deus com Abraão, né? E toda vez que o menino nascia, depois de 8 dias, eu acho, era circuncidado, e ali se concretizava no corpo do menino, então, a aliança. Só que quando eles são tirados da terra, e acontece essa ruptura tão grande, né, com a sua fé, e isso, gente, eu acho que para nós é muito difícil imaginar o que significou para esse povo ter sido arrasado dessa forma. Foi brutal, brutal. Então, teve uma avaliação tão grande dos seus caminhos até então, né? E mesmo essa compreensão de que, se Deus é todo poderoso, se Deus é o Senhor de toda a história,
E acreditava-se muito claramente de que Deus age diretamente na história. A teologia do Antigo Testamento é uma teologia que quer crer que Deus age na história, concretamente. Então, uma nova aliança era necessária. Agora a gente sabe que a nova aliança com Deus, da parte de Deus para conosco, ela se efetivou, se concretizou em Jesus Cristo, né? O Novo Testamento, essa nova aliança, ela eu até marquei aqui um trechinho eu não vou achar agora, de uma indicação de que o reinado de Deus, ele começa aqui, mas ele se dará definitivamente só no final dos tempos, né? Quando o reino de Deus se concretizar. E ali sim a nova aliança será plena, né? Ingrid está perguntando por que Ezequiel faz questão de afirmar: sou eu o Senhor quem está falando. Eu acho que é questão de entonação mesmo, assim, não é o profeta quem está falando, né? O profeta é instrumento de Deus, dá voz, mas é Deus quem está falando através dele. É uma forma indica que a fala é de Deus. Outra que aparece bastante, que é específica nesse modo desse profeta, é a forma como Deus fala com ele, né? Deus chama ele de filho do homem. Filho do homem, filho do homem, filho do homem. E aí, eu fui atrás de ver isso, porque Jesus, em Mateus, fala sobre si mesmo também como filho do homem, né? Aqui em Ezequiel, filho do homem, por exemplo, quer indicar assim, ó, filho da humanidade, né? O ser humano, nesse sentido. O profeta Daniel fala também usa a expressão filho do homem para ser celestial. Tá? E é nesse sentido que Jesus fala, de acordo com o testemunho em Mateus. Alguma observação? Pode falar. Inclusive, Franciele, é um termo muito usado, né, com essas igrejas neopentecostais, que eles são profetas. Vocês acreditam em profeta? Aí Deus revela para eles a vida da pessoa todinha, e ali eles vão, quer dizer, tem muito dessa passagem com esse pessoal, esse fundamentalismo, né, essa coisa desse profeta. Eles se autodenominam realmente profetas usados por Deus para falar com as pessoas, e na hora lá que estão, na hora do culto, lá da oração, ele olha para alguém e diz assim: você crê em profeta? Você crê que eu sou usado? E ele acredita tanto naquela verdade dele, né, que ele é um profeta, ele é usado por Deus. Isso aí revelando a vida das pessoas. Olha o perito, fofoca litúrgica. E outra coisa, assim, esse texto eu sempre assim fico pensando. Hoje, né, a gente trazendo para hoje todas essas passagens, todos esses acontecimentos com mulheres e tal. Era muito medo, né? Era um tempo de muita. A gente fala hoje que tem ansiedade, que a gente tem fobias, que a gente hoje tem nome, né, para essas coisas que a gente sente, mas naquela época tu já pensou como era perigoso? A gente fala que hoje o perigo existe porque tem facções, porque tem um grupo tal que quer dominar, né? Isso no Brasil, Nordeste, Maranhão, etc. E a gente fica pensando, se reportando como era antigamente. Hoje tem leis, né? Hoje você não pode fazer X, que você é punido, que você é cobrado. E naquela época, né? E que não se falava, eram tantas, sabe? Era difícil. Eu, pelo menos, não queria nunca ter vivido nesse período. Eu até não falei, mas esse aqui tem algumas passagens bem misóginas, assim.
Alguma gente leu, né, que ele fica falando da mulher menstruada, reforçando essa questão da impureza. Ele é sacerdote, né? E como sacerdote ele tem isso muito forte da pureza, da impureza. Tem um trecho que ele diz: mas Senhor, eu nunca comi carne contaminada. Afirmando a sua pureza diante de tudo aquilo, que o Senhor estava falando. É isso aí, Eda. Quem luta pela desigualdade social também é profeta. Eu acho que uma aula um estudo que a gente pode sempre de novo voltar quando a gente tiver dúvida sobre essa tarefa de profeta, é aquela primeira que o pastor Nelson fez conosco, em que ele fez a diferença dos profetas pré-literários dos profetas literários, né? Os profetas literários, que são esses textos, esses livros que a gente está estudando, né? Que a gente tem relatos de livro, eles têm essa tarefa, né? São profetas que denunciam as desigualdades, e isso está muito presente nos profetas, né? Especialmente nos profetas do século 8, ali, Oséias, Amós, Isaías, né? Primeiro Isaías, em que eles tinham uma fala muito forte contra as desigualdades, contra a corrupção, né? E ainda hoje, né? Nós somos motivados e motivadas a ser profetas e profetisas. Isso de ter de prever o futuro, dessa mandinga, assim, né? A gente tinha um pouco mais nos profetas pré-literários, inclusive que havia, inclusive em outras religiões, isso de ter êxtase, de ter visões, de ter oráculo, assim, isso era tarefa profeta, mas assim, muito antiga. E mesmo Jesus, no tempo de Jesus, João, o profeta, né, o último dos profetas, tinha a sua dura tarefa de anunciar o pecado, denunciar o pecado e denunciar o pecado, chamar para o arrependimento e anunciar o reino de Deus, né? E é isso, hoje quem faz essa tarefa, né, e vocês trouxeram isso também na semana passada, de como é difícil essa tarefa hoje, de como é até perigosa essa tarefa hoje de denúncia, né, gente? Eu vou dar uma tarefa de casa para vocês, que a gente não teve tempo de ver. É um texto mais conhecido, eu acho, de Ezequiel. É um texto em que a gente prega bastante na igreja, assim, porque é um texto de esperança. Eu vou convidar para vocês lerem ainda hoje, se for possível, ou amanhã, assim, com Ezequiel ainda fresquinho. Eu quero que vocês leiam do Ezequiel 37, não precisa ler o capítulo todo, até o versículo 14, tá? Que é o Vale dos Ossos Secos. Conhece, né?